Olá a todos. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre notação científica, também chamada ou também conhecida como potências de base 10. Então eu vou adiantando para vocês que para você entender bem essa aula aqui, é importante que você se recorde do conteúdo de potências. Caso você não consiga se recordar, caso você precise de fazer uma revisão, eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link onde você pode encontrar algo sobre esse assunto. Partindo aqui para aquilo que nos interessa nesse momento, as potências de base 10 ou a notação científica, ela vai servir para representar valores muito grandes ou valores muito pequenos, como é o caso, por exemplo, da distância da Terra ao Sol, uma distância de 149 milhões e 600 mil quilômetros, um número muito grande, tá? Se você tiver que lidar com esse número, ou mesmo com a dimensão aí do tamanho do tardígrado, que é uma criaturazinha simpática, que se você assistiu o filme do Homem-Formiga, você deve ter visto esse bichinho por lá. É um bichinho que é tão pequeno, que vive em gotas de água no jardim, por exemplo, tá? Ele tem 0,000031 metros. Então, eu estou lidando aqui, por um lado, com um número muito grande, por outro lado, com um número muito pequeno. Ou seja, números que têm muito algarismo. Se você tem que escrever um número desses uma vez ou duas vezes, de vez em quando, perfeito, você não vai encontrar grandes dificuldades, não é algo que vai tomar muito seu tempo. Mas se você é um profissional que tem que lidar com dimensões onde existem muitos algarismos, existe uma ferramenta matemática que vai te ajudar, vai encurtar um pouco o seu caminho nesse sentido, né? Tenta se imaginar você fazendo um cálculo com números tão grandes e colocando aquele número enorme na calculadora aí várias vezes por dia. É uma coisa que vai tomar seu tempo, tá? Então, para economizar o tempo dos profissionais de diversas áreas, os matemáticos desenvolveram a notação científica, também chamada de potência de base 10. Vamos pensar aqui um pouquinho, ó, na distância entre a Terra e o Sol. Uma distância de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Então, para escrever isso aí na forma de potência de base 10, copia-se os números que são diferentes, os números que não fazem parte da sequência de zeros. Então vejam que eu só vim aqui e fiz uma cópia, mais nada, tá? Eu venho aqui, ó, e coloco uma vírgula após o primeiro número. Eu adoto a base 10, afinal de contas são potências de base 10. E eu venho aqui, ó, eu vou contar quantos algarismos existem ou quantas casas existem após o primeiro número. Ou posso dizer, a partir do local onde eu coloquei a vírgula. Contabilizamos aí 8 casas. Nesse caso, a potência será elevada a 8. Ou seja, dizer 149 milhões e 600 mil é a mesma coisa que dizer 1,496 vezes. Esse pontinho aqui é vezes, tá? Não se esqueçam disso. Então, 1,496 vezes 10 à oitava. Vamos pensar um pouco agora no número pequeno, vai? No tamanho do animalzinho lá. Eu tenho 0,000031. Da mesma maneira, eu vou copiar ali os números que não fazem parte da sequência de zero, os números diferentes do zero. É só uma cópia, tá? Eu coloco ali uma vírgula após o primeiro desses números. A partir daqui, onde está a pequena diferença, a partir daqui ainda não, aliás, né? Porque eu ainda vou adotar a base 10, ó. Adotei a base 10. Agora, a partir daqui, começa a surgir a diferença quando eu estou lidando com números muito pequenos, tá? Eu vou contar quantas casas a vírgula percorreu até chegar após o número 3. Então veja que ela saiu da posição original dela, ó, e foi lá atrás do número 3, ó, tá vendo? Quantas casas ela percorreu? Se contar direitinho, você vai perceber que ela percorreu 5 casas, ou algarismos.
Portanto, a minha potência é menos 5. No primeiro momento, você interpreta que essa potência é negativa porque eu estou lidando com um número muito pequeno. Tem uma explicação matemática para isso que você vai encontrar se você revisar a potência. Se eu tiver que puxar isso aqui para você agora para mostrar para os estudantes agora, vai estender muito essa aula, não é o objetivo. Então, digo para você, caso você não tenha ainda memorizado esse procedimento, retoma esse trecho do vídeo, o trecho onde eu construí essas notações científicas, e caso você queira saber realmente por que essa potência aí tem que ser negativa, volta e faz uma revisão de potências. Ou faz a revisão de potências antes, né? Volta aqui e observa esse vídeo. Para a gente praticar um pouquinho mais, vamos considerar outro número muito grande, o PIB brasileiro, que em 2019 foi de 7,31 trilhões de reais. Escrevendo isso com algarismos, ele fica desse tamanho aí, ó, tá? Fica desse tamanho aí. Vou escrever esse número na forma de notação científica, recordando o procedimento. Vou apenas copiar tudo que não está na sequência de zeros, todos os números diferentes de zero. Eu coloco a vírgula após o primeiro desses números. Eu adoto a base 10. Eu contabilizo quantas casas ou algarismos existem após o primeiro número. Eu contabilizei 9 casas ou algarismos. Nesse caso, a nossa potência vai ter o índice 9, ou seja, o PIB brasileiro pode ser escrito da seguinte maneira: 7,31 vezes 10 elevado a 9. As necessidades podem, as necessidades de cada um, elas podem pedir, podem exigir que alguém escreva o mesmo número com outra carinha, né? Por exemplo, ao invés de eu colocar a vírgula após o primeiro número, eu posso ter que colocar essa vírgula após o segundo número. Então, nesse caso, a vírgula não vai sobrar 9 casas depois da vírgula, vão sobrar 8 casas. Vou ilustrar para vocês, olha aqui, ó. Copiei o que é diferente de zero, coloquei a vírgula onde eu preciso colocar nesse momento. Quantas casas eu conto depois do segundo número? 8 casas, olha aqui, ó. Aqui é o local que eu coloquei a vírgula, ó. Eu venho percorrendo até o fim, eu tenho 8 algarismos. Ou seja, potência de base 10 elevado a 8. Uma outra necessidade pode me obrigar a colocar a vírgula após o 731. Nesse caso, eu vou ter 7 casas restantes. Vamos ilustrar isso? Olha aqui, ó. 731, a base é 10. Nesse caso aqui, ó, quantas casas sobraram depois do 731? Sobraram 7 casas. Então, eu tenho 731 vezes 10 elevado a 7. Professor, mas em todos você colocou vírgula? Por que no 731 não tem vírgula? Bom, poderia ter, se você quiser colocar, é 731,0. Tá? Não tem outro número inteiro após o 731. É vírgula 0. 731,0 e 731 é a mesma coisa, tá? Então eu tenho aqui, ó, 731 vezes 10 elevado a 7. Veja que eu escrevi aqui, ó, é o mesmo número escrito em formatos diferentes. Observação importante: se você no futuro pretende aí prestar uma prova institucional tipo Enem, tipo vestibulares e tal, a preferência desses exames é escrever nesse formato aqui, onde a vírgula ela vem depois do primeiro número. É mais comum encontrar, tá? Os outros formatos, se você é profissional de alguma área, né, para você chegar na sua calculadora, por exemplo, quando eu trabalhava com isso, engenharia, eu sempre evito a vírgula, né? Então, entre escrever 73,1 vezes 10 à oitava e escrever 731 vezes 10 à sétima,
eu escolhi esse formato que não tem vírgula. Aí a sua necessidade, a matemática está te dando opções, né? E a sua necessidade vai determinar qual o esquema, qual que é a saída para você, ok? Vamos pensar um pouquinho agora no número pequeno, o átomo de hidrogênio. Eu não vou nem falar que número é esse, eu não vou nem dizer esse número aí, tá? Tá muito claro para você aí que deve ser muito pequeno esse número. E é o tamanho de um átomo, afinal de contas. Vamos tentar escrever esse número na forma de potência de base 10. A essa altura, acredito que você já sabe, que eu vou copiar todos os números diferentes de zero, professor. Veja, a priori tem que ser os números que estão fora da sequência de zeros, tá? Se você vier aqui copiar, aqui é 106, ó, você está falando, está lendo 106. Se vier aqui ignorar esse zero do meio aqui, ele vai deixar de ser 106 e vai passar a ser 16. Não é o mesmo número, tá? Então, copia o número original que está fora da sequência de zeros. Adota, aliás, coloca a vírgula após o primeiro desses números. Adota a sua base 10. E aí você vai contabilizar quantas casas a vírgula percorreu para sair da sua posição original e ir até sua nova posição. Se você contabilizar direitinho, ou se eu contabilizei direitinho, são 8 casas. Portanto, a minha potência é menos 8. Lembrando que é negativo, porque é um número muito pequeno. Agora veja você, mais uma vez a necessidade pode te obrigar a você não adotar 8 casas, e sim 9 casas. Veja você que a vírgula, nesse caso aqui, ela percorreu 9 algarismos, já foi parar depois do 10, tá vendo? Olha como é que vai ficar seu número então, ó. 10,6. Observa bem, ó, ela saiu da sua posição original, percorreu 9 casas e foi ficar entre o 10 e o 6. Portanto, você tem 10,6. Você adota a base 10, você nesse momento terá uma potência elevada a menos 9. Você terá 10,6 vezes 10 a menos 9. Da mesma maneira, agora você precisa que ela percorra 10 casas. Você vai adotar o 106. Professor, mas não seria 106,0? Da mesma maneira que eu te expliquei anteriormente. Você pode colocar 106,0. Mas não é razoável, não tem porquê isso aí, é perda de tempo, vamos colocar assim. 106,0 é 106, tá? Então, 106 nós adotamos. Consideramos a base 10. Quantas casas ele percorreu? Foram 10 casas? Nesse caso aqui, a minha potência está elevada a menos 10. Ou seja, 106 vezes 10 elevado a menos 10. Formas, vamos colocar assim, formas alternativas para se representar a mesma coisa. Aí o aluno vem e pergunta, mas será que eu represento, eu utilizo notação científica só para número que tem uma grande sequência de zeros? Não necessariamente. Olha aqui, por exemplo, ó, 368.604. Eu não lembro realmente de onde eu tirei esse número quando eu fiz essa aula. Esse número acho que está relacionado aí com alguma coisa de Covid, tá? Eu não lembro, mas serve para a gente ilustrar aqui. O que você vai fazer nesse caso aí, ó? Você vai colocar uma vírgula após o primeiro número. Você vai adotar a base 10 e você vai contar quantas casas existem após o primeiro número. No caso aqui, 5 casas ou 5 algarismos. Nesse caso, você está com a potência elevada a 5. O aluno vem, chega e fala com muita propriedade, né? O que eu faria também. Poxa, professor, mas dizer 368.604 não é melhor do que dizer 3,68.604 vezes 10 à quinta? É melhor sim. E é melhor descrever também, né? No primeiro caso, ok?
Quando as pessoas necessitam utilizar esse método para fazer números que não tem uma grande sequência de zero, eles fazem isso porque são situações onde eles podem ou precisam arredondar o número, tá? Veja que partindo desse original, passando pelo cálculo da potência de base 10 até o número definitivo arredondado, no último caso ficou bem mais fácil de representar, né? Fica bem mais fácil você vir e digitar isso aqui numa calculadora do que digitar isso aqui, né? Ou isso aqui, tá? Então essa é a função das notações científicas. Recomendo novamente, trata-se de um procedimento para quem já conhece as potências. Se você precisa dessa revisão, retoma, reveja, né, para memorizar, reveja esse vídeo quantas vezes forem necessárias e certamente depois disso, aí, conforme a sua necessidade, você consegue sim manipular as notações científicas. Então é isso, garotos. Até breve e um grande abraço.